Os gregos tinham uma enorme consideração pelos homens que dominavam a arte da oratória. Demóstenes, orador e político, ficou famoso por ter a mais notável fala da Grécia Antiga. E acredite, ele era gago. Mas os livros contam que superou essa dificuldade natural, correndo contra o vento, recitando versos. O orador grego ainda colocava pedras na boca para aperfeiçoar a dicção. E você, tem medo de falar em público? Que tal ter essa história como exemplo de superação? Bom, e para te ajudar a vencer essa grande batalha, nós convidamos hoje aqui no estúdio o Master Coach Luiz Cláudio Riatashi. Bem-vindo, Luiz Cláudio. Obrigado pela participação aqui no Emprego e Renda. Obrigado, Sandra. Luiz Cláudio, a gente teve que voltar no tempo, contar uma historinha para lembrar exatamente essa coisa de como falar bem em público, diante do público. Isso a gente imagina que é essencial para a carreira de muita gente, para outros mais ainda. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, né? É verdade. É fundamental praticar, ter um desenvolvimento para a pessoa ter um sucesso na oratória. Às vezes a pessoa acha, eu tenho que nascer com um dom. Não, é a prática, é a determinação. Como no caso aconteceu com Demóstenes, que você citou, ele era gago, ele colocava pedras na boca para treinar, ele treinava horas por dia e se tornou o maior orador de todos os tempos. O que mostra que qualquer pessoa hoje pode ser um excelente, um notável orador. Então, quais são as principais dicas, as dicas mais importantes para quem precisa, de fato, vencer esse medo de falar em público? Bom, para vencer o medo de falar em público, primeiro, praticar. Procurar um curso, um desenvolvimento, um mentor que possa te apoiar. Um líder, ele nunca perde a oportunidade de falar em público. Então, praticar, falar, se desenvolver, falar com muito entusiasmo, falar com felicidade, sorrindo e dominar o assunto que você está falando. O assunto precisa transbordar. Por exemplo, se a pessoa vai falar durante 30 minutos, que ela tenha conteúdo para falar pelo menos durante 1 hora. Agora, como que deve ser? Dá uma dica. Como que deve ser esse treinamento no dia a dia? A pessoa deve treinar, deve estudar o conteúdo, praticar com amigos, porque não precisa ser no momento da oratória. Por exemplo, eu vou falar sobre comércio. Então, durante o lugar que eu estiver, com os amigos, no trabalho, eu estou treinando, eu estou me desenvolvendo. Na hora que eu tenho que enfrentar uma plateia, um público, eu já estou preparado, eu já estou com conteúdo e isso sai com naturalidade, de uma maneira tranquila. Pois é, mas aí que está o X da questão, Às vezes, na roda de amigos, você consegue sobressair tranquilamente, mas quando você dá de cara com um público enorme, ou não, ou poucas pessoas, mas que você não tem tanta intimidade, dá aquele famoso branco, Você trava e aí você tem que respirar fundo. Claro que o conteúdo ele tem que estar na ponta da língua, mas até o conteúdo nessa hora foge. Como que a gente faz? Nessa questão de treinamento, é importante, por exemplo, no dia a dia, ter um gravador, ouvir a própria voz, o próprio comportamento. Isso ajuda até que ponto para também servir como uma autocrítica até? Ajuda também, são várias ferramentas que ajudam. Você falar diante do espelho é importante, porque aí você está se conectando com você. E quando você se conecta com você, fica mais fácil você conectar com as outras pessoas. O gravador ajuda na questão da voz, do tom de voz, para você saber se o seu tom de voz está agradável, está forte, está firme. Filmagem também ajuda muito. Hoje é fácil conseguir uma câmera para você se filmar, se ver e pedir feedbacks de outras pessoas, pedir comentários. No começo, nós recomendamos que a pessoa peça feedbacks mais positivos. Imagina, estou começando a falar em público agora, estou me expondo, estou um pouco inseguro. Eu não vou pedir para uma pessoa falar os pontos a melhorar. Isso pode me travar ainda mais. É importante, no primeiro momento, a pessoa falar os meus pontos fortes. À medida que eu for ganhando confiança e segurança, ela vai falando os pontos a melhorar, mesclando com os pontos fortes também. Até porque ouvir crítica construtiva é sempre muito bom, Mas o contrário pode arrasar qualquer pessoa, Pode arrasar. Embora seja importante, Essa crítica que é real, De repente você pode colocar, como diz aquela música do Caetano, colocar todos os seus fracassos nas paradas de sucesso, aproveitar esse momento ruim para se aperfeiçoar. Isso funciona também? Funciona. Agora é importante a pessoa tomar cuidado com as críticas. Por quê? Um dos maiores motivos da pessoa ter medo de falar em público, inclusive, é o maior medo do ser humano. Existem vários medos. Medo da morte, de problemas financeiros, de águas profundas, mas segundo pesquisas que foram feitas no Brasil, Estados Unidos e Europa, o medo de falar em público é o maior, ou seja, a pessoa prefere morrer do que falar em público. Então, por falta de autoconhecimento, muitos têm medo de falar em público. Nos nossos cursos de oratória, após uma pessoa fazer as suas primeiras apresentações, nós perguntamos para ela, de 0 a 10,
qual o nível de ansiedade que você estava sentindo? A maioria fala 8, 9, 7. Coração disparado. E aí a gente pergunta para a plateia, e vocês? De 0 a 10, qual o nível de ansiedade que vocês perceberam desse orador? Aí as pessoas falam, não, 2, 3. Por que essa diferença? Porque a pessoa não tem um autoconhecimento tão forte. Ela não sabe que ela fala muito melhor do que ela imagina. Que esse orador real, que é aquele orador que todos estão vendo, é muito melhor do que o orador imaginário. Então, se uma pessoa recebe uma crítica, ela pode afetar ainda mais esse orador e atrapalhar a fala dela. Por isso que no primeiro momento é importante empoderar, estimular a pessoa, ela ficar mais tranquila. A timidez está diretamente ligada com essa dificuldade de falar em público ou não? Muitos tímidos são grandes oradores. Nós temos aí presidentes da República, nós temos grandes artistas, apresentadores que são tímidos, são introvertidos e se tornaram grandes oradores. Então, não tem relação. O que determina a pessoa ser um grande orador é a atitude, é a determinação, é o querer falar em público. Então, todo mundo que precisa de fazer, né, de falar com o público tem jeito, existem cursos, inclusive você ministra cursos a respeito desse assunto, é isso? Sim, nós ministramos um curso que trabalha a oratória e a desinibição, trabalha técnicas de teatro, inclusive nesse final de semana vai ter uma turma, né, que ele funciona de sexta e sábado, é na Humane, de sexta a domingo, na nossa empresa, e trabalha isso para apoiar a pessoa a falar bem, a mostrar o conteúdo que ela tem e brilhar na empresa e na vida pessoal. Tá certo, então. Então, quem se interessar pode ligar no 3286-3220. Isso. Tá o bom. site é o www.humane.com.br. Tá certo, obrigada. Então, Luiz Cláudio. E a gente continua com a nossa entrevista sobre como falar bem diante do público, agora com conteúdo exclusivo para a internet. É só acessar, então, o nosso endereço.